Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Se bem que nós passamos ela na quinta-feira, nós antecipamos para os irmãos esta aula, não é verdade? Nós estaremos aqui hoje fechando este segundo trimestre de 2025 e a semana que vem iniciaremos o terceiro trimestre. Não se esqueçam disso. Hoje nós estaremos fechando, ou seja, concluindo os estudos sobre essa revista que fala sobre o Verbo que se fez carne. E nessa 13ª lição nós estaremos falando sobre a renovação da esperança através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. O texto sugerido para que nós estudemos, para que nós façamos esta conclusão, está em João 20, versículo 19 e 20, e também do versículo 24 até o versículo 31, meus queridos. Conclusão importantíssima para nós, estudos maravilhosos que nós tivemos nesse trimestre. Então nós não podemos deixar de prestar bastante atenção. Essa conclusão ela é fenomenal, nos acrescenta muito, meus amados. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui. Na verdade, nós estudamos todo o contexto do Evangelho de João. A gente faz um entendimento muito grande sobre isso, né? Não percam, se vocês não assistiram alguma aula, volte e estude essa aula que vocês perderam. É muito importante, acrescenta muito na nossa vida cristã. Mas vamos lá, meus amados irmãos. Com a crucificação de Jesus, com a sua morte expiatória, surgiram muitas dúvidas nos seus discípulos, como nós já falamos nas outras aulas. E agora? O que fazer? Como fazer? Para onde nós vamos? A quem nós seguiremos a partir de agora? Né? Porém, tudo ficou claro no amanhecer daquele domingo, onde Maria Madalena o vê e leva a notícia ali aos seus discípulos. Ela fala para eles que ele havia ressuscitado e que naquele momento ele havia subido ao Pai, ou seja, a Deus. Isso está lá em João 20, no versículo 18. Ocorre que naquela mesma tarde, daquele primeiro dia da semana, daquele domingo, ele aparece ali aos seus discípulos. Eles estavam ali reunidos em uma casa que se encontrava fechada, devido a eles estarem com medo dos judeus. Os judeus estavam buscando eles para que os matassem, né, para atacá-los. E ali Jesus aparece dentro daquela casa, e ali ele renova essa esperança de todos eles. Eu posso dizer também, foi renovado naquele momento, através do conhecimento daquele momento, essa esperança em cada um de nós também. Ele tirou com isso, meus irmãos, todo aquele medo que eles tinham, todas aquelas incertezas existentes, né? E ele renovou ali a fé e a felicidade de todos aqueles que ali estavam. E assim, meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo, que é o que nós estamos estudando hoje, ele representa o ápice dessa esperança renovada dentro do coração de cada um dos cristãos, dentro do coração de cada um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, naquela época. Em sua primeira aparição, meus irmãos, ressurreto, ele aparece ali a Maria Madalena. Todos nós sabemos disso, já aprendemos na aula anterior. E no final daquela mesma tarde, daquele domingo, ele aparece aos demais apóstolos. Com aquela segunda aparição, meus amados, no final da tarde, ele foi visto ali pelos seus discípulos e alguns seguidores, né, homens e mulheres. Em outro cenário ele aparece também fazendo sinais. Na sua terceira aparição ali no mar de Tiberíades, que é mais enfática, que através do Evangelho de João, ali estavam Simão Pedro, ali estavam Tomé, ali estava Natanael, os filhos de Zebedeu também, entre outros discípulos. Tinha mais 2 discípulos com ele, e ali houve também aquela pesca dos 153 peixes que nós estudamos também nas aulas anteriores. E ali, meus amados, ali foi o lugar
como nós já falamos também, que Jesus ele indagou a Pedro sobre o amor. Aquela frase maravilhosa, né? Pedro, tu me amas, as respostas de Pedro. Uma passagem maravilhosa ocorreu neste momento. Mas vamos lá, vamos ser um pouco mais minuciosos nisso, para que fique bem claro para os irmãos, porque eu falei muito superficialmente. Vamos tentar trazer isso com um pouco mais de concisão para os irmãos. A primeira aparição, como nós já falamos, foi para Maria Madalena, lá em João 20, de 11 a 18, Mateus 28, de 8 a 10 também. Nós temos uma segunda aparição que ocorreu a Pedro, lá em Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 15 também. Ele apareceu ali no caminho de Amaús para aqueles dois homens, lá em Marcos 16, 12, Lucas 24 também, versículo de 13 a 32. Nós vemos que ele aparece ali aos discípulos que estavam reunidos ali naquela casa em Jerusalém. Inclusive, na primeira aparição, estava Tomé ausente. Isso está em Marcos 16, 14, está em Lucas 24, 36 a 43, está em João também, 20, versículo 19 a 25. Depois, 8 dias depois, como nós já falamos e estudamos também, ele aparece com Tomé presente ali, quando ele fala, toca em minhas chagas, em minhas marcas, toca aqui no meu lado. Isso está em João 20, 26 a 31, também 1 Coríntios 15, 15. Ele também aparece depois aos 7 discípulos, né? Lá em João 21, o contexto de João 21 mostra isso. Ele aparece aos apóstolos também e mais de 500 seguidores, meus amados. Isso está em Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, de 15 a 18, 1 Coríntios 15, no versículo 6 também. E ele aparece a Tiago, que é meio irmão dele mesmo, meio irmão de Jesus, né, lá em 1 Coríntios 15, 7. Nós podemos aqui, eu falei para os irmãos aqui 8 situações diferentes que ele apareceu, mas nós podemos acrescentar aqui também quando ele aparece ali aos discípulos lá no Monte das Oliveiras, ou seja, foi quando ele gloriosamente foi elevado nas alturas. Eu estou acrescentando, já mencionei, apareceram a mais de 500, mas eu estou falando aqui, repetindo aqui para os irmãos, pelo momento, né, dele ter sido elevado às alturas, na presença de todos esses. Está lá em Marcos 16, 19 e 20, Lucas 24, de 44 a 53, Atos também 1, de 3 a 12, fala sobre isso. E nós também não podemos deixar de mencionar aqui que Jesus sopra sobre eles, meus amados, o Espírito Santo, já naquela primeira aparição ali, lá no capítulo 20, versículo 22. E assim ele os capacita para a grande comissão, para poderem pregar ali o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não podemos deixar de mencionar essas coisas. E assim fica muito claro, meus irmãos, que eles naquela época, assim como nós também hoje, não estamos órfãos, como eles acharam que tinham ficado, né? Nós não estamos sozinhos, porque ele vive, ele nos deixou o Espírito Santo, que nos guia no caminho que nós devemos seguir, no caminho que nós devemos trilhar. O que precisa ficar muito claro para vocês, meus irmãos, é que Jesus, ele ressuscitou de fato. E segundo a sua palavra, nós também ressuscitaremos. Não há dúvidas com relação a isso. Da mesma forma que aconteceu com ele, acontecerá conosco. Nós seremos ressuscitados. No momento do arrebatamento, os nossos corpos serão retirados dos seus túmulos e passarão por uma transformação. E assim nós seremos ressuscitados na nossa completude, da mesma maneira como ocorreu com ele. Paulo, meus irmãos, deixa muito claro que se Cristo não ressuscitou, então é vã toda essa nossa pregação, é vã toda essa nossa fé. Então nós temos certeza e convicção de que ele ressuscitou de fato.
Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, meus amados. Agora, como nós vimos, eu já comentei aqui com os irmãos e nós já tivemos as aulas anteriores para atestar tudo isso, né? Está fartamente comprovada a sua vida, a sua morte e também a sua ressurreição. Tanto lá em 1 Coríntios 15, de 12 a 15, como também em todos os testemunhos bíblicos e históricos que nós temos à nossa disposição. São muitos textos a respeito, mas temos também os testemunhos históricos. Portanto, meus irmãos, através da ressurreição de Cristo, nós também temos e teremos a nossa vida eterna. Salmos 49, 15 deixa isso muito claro. E com a sua ressurreição, meus irmãos, é retirado todo o poder da sepultura e do Sheol, da vida de cada um daqueles que se entregam verdadeiramente a Cristo. Então, nós vemos que isto é um fato, isto é uma esperança e, ao mesmo tempo, né, é um fato e uma esperança ao mesmo tempo. Se nós formos olhar ali para 2 Timóteo 1, no versículo 2 Timóteo 1, versículo 10, ele diz assim, que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz. Por meio do quê? Por meio de todo esse evangelho que é apresentado a nós. E, meus amados, não tenho dúvidas de que os que fizerem o bem, ou os que fizeram o bem, eles ressuscitarão para a vida. Então, se nós fazemos o bem, nós ressuscitaremos para a vida, meus amados. Porém, aqueles que fizeram ou que fizerem o mal, eles vão ressuscitar também, só que para a condenação eterna. João 5, 28 e 29 nos traz e nos apresenta desta maneira. Portanto, meus amados, a ressurreição dos que estiverem mortos em Cristo Jesus será para a eternidade. 1 Tessalonicenses 14, de 14 a 16, nos trata, nos fala sobre isso. São muitos textos, então aqui eu sintetizei um pouco, estou apresentando apenas alguns, meus amados, porque senão vai ficar uma coisa muito extensa e desnecessária. São provas contundentes através das Escrituras, através de toda a historicidade, né? Amados, entenda que a ressurreição de Jesus, ela foi corporal e literal. Então eu tenho que me pegar mais nessas coisas, trazer alguns detalhes para vocês. Ela foi literal e foi corporal, sim. Ok? E assim ocorrerá conosco. Acabei de falar para vocês. É dessa maneira, meus amados. Nós teremos o nosso corpo transformado e estaremos no paraíso com o Senhor. É desta maneira. É desta maneira. Isso ocorrerá com cada um de nós. Ou para a glória, ou para a perdição. É desta maneira. Ou nós estaremos com ele no paraíso, ou aqueles que fizerem o mal não estarão com ele no paraíso. Ressuscitarão para a sua própria condenação. Né? Então vejam bem, aqueles dentre nós aqui que não forem arrebatados antes, tá? Nós temos que entender que o caminho do túmulo para estes, aqueles que não forem arrebatados antes, se Jesus não voltar antes, o caminho do túmulo ele é inevitável. Agora, quando ele buscar os salvos, mesmo nós, ou aqueles que estiverem no túmulo, serão arrebatados, meus amados. Serão arrebatados. Nós teremos ali o nosso corpo transformado, como e da mesma forma que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus, meus amados, ele cumpriu toda a Escritura. Toda a Escritura. E ressuscitou. Quando eu falo cumpriu toda a Escritura, eu quero dizer para vocês, meus amados, aquilo que estava no Velho Testamento, que ele viria para sacrificar a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Então ele cumpriu, ele passou por tudo isso, mas ele ressuscitou. Isso é um fato incontestável.
João 20, versículo de 1 ao 8, Lucas 24, versículo 2, 3, versículo 6 também. Mas voltando um pouco, meus irmãos, vocês devem se lembrar que na aula passada eu falei que a lei mosaica não permitia que o crucificado passasse a noite na cruz. Tenho certeza que vocês se lembram disso. Muito bem. Hoje eu preciso acrescentar algo para vocês. Os romanos, eles não pensavam dessa maneira, não. Para eles, os corpos crucificados, eles eram frequentemente deixados na cruz ali para que eles fossem devorados por animais. Era dessa forma que acontecia. Porém, ali no caso de Jesus, isso foi diferente, por algumas razões que eu vou explicar aqui para os irmãos. Simples razões, coerentes, cabíveis, e ocorreu de fato, já mencionamos, mas isso evitou que ele ficasse na cruz, segundo a lei dos romanos, né? Primeiro foi devido ao pedido de José de Arimateia, que tinha acesso direto a Pilatos, então ele tinha moral para poder fazer esse pedido. Então ele fez esse pedido que queria enterrar a Jesus Cristo. Segundo também, pelo próprio texto que nós lemos ali, nós percebemos nas aulas anteriores que Jesus ele morreu rapidamente, ou seja, mais rápido do que esperado. Ele já tinha passado por um martírio muito grande e, por fim, ele morreu mais rápido do que o esperado. E assim, com o pedido de José de Arimateia, eles conseguiram descer a Jesus e fizeram o seu sepultamento. Mas os judeus, meus amados, inimigos de Jesus, eles foram até Pilatos e falaram: olha, tudo bem, vai enterrar, vai, né? Só que nós precisamos que se faça algumas coisas. E eles foram atendidos nesses pedidos. Eles queriam que se mantivesse ali no sepulcro de Jesus uma guarda, e também que aquela porta fosse selada, aquela pedra ela fosse selada, inclusive com o selo do anel do governador, ou seja, Pôncio Pilatos. Isso está em Mateus 27, versículo de 64 a 66. E eles foram atendidos com relação a essas coisas. Mas, independente, meus amados, de tudo que eles fizeram, de todo este cuidado deles, Deus deu ordem ali a seus anjos, né, a seu anjo, conforme nós vemos em Mateus 28, 2 a 4. E ele diz, esse texto diz que houve um grande terremoto, porque um anjo desceu do céu e, chegando-se ali, removera aquela pedra da porta e sentou-se sobre aquela pedra. Diz que o seu semblante, meus irmãos, diz que o seu semblante era como de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como que homens mortos, né? Tem várias leituras, várias contestações a respeito disso, mas isso é fato, isso é o que está relatado. Ficaram ali como mortos. E com estes eventos, com tudo isso que aconteceu, meus irmãos, os inimigos de Jesus, eles ficaram calados, sabe? Eles ficaram calados e o túmulo ficou vazio. Este é aquele testemunho silencioso da ressurreição de Jesus. A dúvida agora já não estava mais nos seus discípulos, nos seus apóstolos, ela estava se dissipando devido a ele ter ressuscitado. E as coisas começaram a atingir agora aqueles que duvidavam disso tudo. Então o maior testemunho naquela época. O silêncio foi o maior testemunho da ressurreição de Jesus para essas pessoas. E com isso, meus amados, a vida dos discípulos foi transformada poderosamente. E com essa transformação nós podemos já pular ali direto um pouco para o dia do Pentecostes, que nós estaremos estudando no próximo trimestre, e ali foi estabelecida a igreja sobre esta terra. Atos 1, 21, 22, Atos 2, 31 a 32. Este será o nosso estudo do próximo trimestre. Falaremos bastante a respeito da igreja de Cristo, como ela deve ser, como foi montada, qual a intenção,
qual o procedimento, como de fato deve ser, e nós vamos notar uma diferença muito grande do que nós estamos vendo hoje. Aí, uma diferença muito grande. Nós tentaremos estabelecer uma relação entre essas coisas. Mas voltando, meus irmãos, eu faço aqui agora para os irmãos uma pergunta que vocês vão responder para vocês mesmos. Aí, mas pensem a respeito, meditem a respeito, para que vocês possam chegar a uma conclusão própria de vocês. Poderíamos nós, hoje, termos dúvidas destas coisas? Respondo por mim, não por vocês. A minha resposta é claro que não. E eu vou explicar porque eu entendo que não podemos ter dúvidas sobre todas essas questões. Eu começo falando para os irmãos dos milagres que ele fez, de tudo aquilo que ele trouxe, tudo aquilo que ele apresentou, o seu amor, a sua relação com o ser humano, a sua morte libertadora, aquela morte que nos liberta. Meus amados, ele se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Então, eu não acredito, meus amados, que possa existir dúvida nisso. Eu tenho certeza de todos esses fatos. E entendo também que não há como ter dúvida na mente de ninguém, porque nós cremos na inerrância e na infalibilidade das Escrituras Sagradas. Isso em primeiro lugar, não estou... Mas vamos lá, vamos mencionar. Eu ia falar que não estou mencionando mais nada, mas eu vou mencionar para que os irmãos entendam. E isso tudo está ligado também ao fato dos testemunhos da historicidade, como de Flávio Josefo, como de Tácito, Plínio, Luciano de Samosata. Enfim, meus amados, a morte de Jesus ela é corroborada por fontes históricas e não bíblicas, inclusive. Os relatos bíblicos nós já entendemos, já estudamos nesse trimestre, entre tantos outros que nós estudamos e ainda vamos estudar, é claro, mas aqui eu estou falando de fatos históricos. Então, é dessa maneira, a historicidade apresenta isso para cada um de nós. Ok? A paixão, vida, morte de Jesus Cristo. Já quando nós falamos de ressurreição, isso é principalmente trazido para nós ali como um ato de fé. Vamos falar dessa maneira, um ato de fé. E se baseia nos relatos bíblicos. Nos relatos bíblicos. Então a base é os relatos bíblicos. Tá? Agora, nós precisamos entender e estabelecer uma relação também no que? Na verdadeira entrega dos primeiros cristãos, porque eles viram, eles viveram isso. Então nós temos que crer em tudo que foi feito por eles. Ou seja, aqueles que presenciaram estes fatos, eles dão testemunho, inclusive, meus irmãos, com as suas próprias vidas. Ou não é dessa maneira? Não é? Aconteceu, é dessa maneira. Aí eles deram a sua vida por tudo aquilo que eles viram e viveram. A convicção deles, a certeza deles era tal que acabou levando à morte. Alguns não morreram por este motivo, alguns morreram de morte natural, mas a grande maioria deles foram assassinados. Tanto os apóstolos, como com certeza, eu não tenho dúvida, que muitos ou vários de seus discípulos também tiveram o mesmo destino. E aqui nas Escrituras é mencionado, e na historicidade também é mencionado, os principais. Porque nós sabemos que viraria um texto absurdamente grande para ser lido e entendido. Então, é desta forma. Os apóstolos, meus irmãos, inclusive segundo algumas fontes históricas, eles morreram. Eu vou falar um por um para vocês, eu acredito que eu não vá esquecer de ninguém aqui. Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, lá em Roma. Foi crucificado de cabeça para baixo, meus amados. E não reclamou, não sou digno de ser crucificado na forma como foi o meu mestre Jesus. Me ponham de cabeça para baixo e me crucifiquem. André, segundo a tradição, ele foi martirizado e foi morto ali na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, meus irmãos, ele foi morto por Herodes. Isso está lá em Atos
Atos 12, versículo 1 e 2. Ele foi o primeiro apóstolo a ser morto. Nós temos também João, o irmão de Tiago, que ele foi lançado vivo num tacho de óleo fervente. Vocês lembram dessa condição por a qual ele passou? E por fim, nada sofreu. Um tacho de óleo fervente, meus amados. Ele nada sofreu, e depois disso ele foi enviado lá para a ilha de Pátimos, onde ele recebeu ali as revelações do Apocalipse. Ele era o mais jovem dos apóstolos, o mais jovem dos discípulos, né? Vamos tratar dessa maneira. E ele foi o último deles a morrer também. Provavelmente ele morreu lá em Éfeso de morte natural, mas a gente fala isso provavelmente porque não existem provas a respeito. O que nós falamos aqui ou tem prova ou não tem. Quando não tem, nós falamos, não tem prova a respeito da sua morte, mas segundo o que foi apurado, ele passou por uma morte natural lá em Éfeso. Nós temos também Filipe, de acordo com a genealogia ali dos apóstolos, ele morreu de morte natural. Vejam, morte natural, então tem isso. Bartolomeu, segundo a tradição, ele foi posto em um saco, meus amados. Foi amarrado em um saco e foi lançado ao mar vivo. É desta maneira. Tomé, segundo a tradição, ele trabalhou na Índia, evangelizou ali na Índia, e ele foi morto e martirizado ali. Mateus também, segundo a tradição, ele veio a morrer de morte natural lá na Etiópia, ali na região da Etiópia, ou na Macedônia. Então não chegaram a uma confirmação a respeito deste fato, mas segundo a historicidade leva a crer nisso. Tiago também, filho de Alfeu, né? Tem um livro da época dele, eu não vou me lembrar. Tem um livro da época dele, meus amados, que relata que ele foi apedrejado pelos judeus lá em Jerusalém, porque ele estava pregando Cristo. Mas eu não vou lembrar o nome, não. Mas é dessa maneira que foi. Tadeu, ele foi sepultado lá em Beirute, no Egito. Não se sabe como ele morreu. Simão o Zelote, né, segundo uma tradição, ele trabalhou no norte da África ali, sofreu um martírio lá na Palestina durante o reinado de Domiciano, meus amados, que foi um grande perseguidor dos cristãos, nós sabemos disso. Judas, todos nós sabemos que ele se enforcou após trair Jesus, está lá em Mateus 27, de 3 a 5. E nós podemos ainda aqui acrescentar Paulo, não é verdade? Podemos acrescentar aqui Paulo, que ele não esteve entre os 12 apóstolos, mas ele foi chamado para ser apóstolo pessoalmente, inclusive, por Jesus Cristo, segundo as informações bíblicas que nós temos. Ele foi decapitado ali próximo a Roma, segundo a tradição nos apresenta. Amados, posto isso tudo que nós estamos passando para os irmãos, o bom senso nos leva a refletir sobre tudo isso, sobre todas essas informações. Se eles não tivessem plena convicção da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, eles teriam se mantido firmes na pregação do Evangelho a ponto de morrer por esta causa? Nós faríamos isso? Nós teríamos essas condições? Nós teríamos esse poder sobre nós mesmos de darmos as nossas vidas por nada? Não. Isso significa então que eles realmente, de fato, viveram isso tudo, presenciaram isso tudo, participaram disso tudo, porque eles tinham aquilo como uma coisa real, uma realidade vivida por eles. Não é uma coisa que eles ouviram falar. Nós estamos aqui porque nós ouvimos falar, mas as provas são contundentes. Eles não. Eles foi porque viveram esta relação de fato e deram a vida deles por este motivo, por Jesus Cristo. É desta forma, nós precisamos entender assim. Eu fico imaginando, às vezes, teríamos nós coragem de morrer por uma coisa que não fosse verdadeira? Teríamos? Pense, medite a respeito disso, meus amados.
Ninguém em sã consciência se permitiria matar por algo pelo qual ele não cresce de fato, por algo que de fato ele não soubesse que é verdade. E com tudo isso, com todas essas certezas que nós temos, com toda essa contextualização que foi feita, formou-se ali a doutrina da ressurreição, que nós, da Assembleia de Deus, temos e vivemos com ela, meus amados. E isso está na nossa declaração de fé, na declaração de fé das Assembleias de Deus. Lá está escrito assim, que nós cremos e ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou de fato dentre os mortos ao terceiro dia, conforme diz 1 Coríntios 15:4. E assim ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos por 40 dias, como nós já narramos aos irmãos. Ele veio ali e se apresentou em forma corporal, conforme foi profetizado no Antigo Testamento e foi testemunhado pelos apóstolos. Isso está em Atos 2:32. Agora, infelizmente, nós já estudamos sobre heresias, não é verdade? No trimestre retrasado, se eu não me engano, nós estudamos sobre heresias e aqui também, com certeza, nós seríamos atacados. Então, existem também falsas teorias contra todas essas evidências que eu apresentei aqui para os irmãos. Nós já estudamos nos trimestres passados aí sobre heresias a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo. E agora vem os ataques com relação a isso também. Nesta aula não poderia deixar de haver ataques à nossa fé. Por exemplo, nós temos ali a teoria do desmaio. Existe a teoria do desmaio, onde alegam que Jesus não morreu. Não morreu. Ele apenas desmaiou ali na cruz e ele foi reanimado depois devido ao ar frio que existia dentro do túmulo. Aí ele foi reanimado e assim ele se levantou e partiu. Esta é a primeira teoria que vem. Isso é considerado muito improvável, meus irmãos. Inclusive por especialistas e por médicos na atualidade, inclusive. Devido à crueldade da crucificação, isso já foi motivo de estudos até científicos. Outro detalhe também é que o túmulo estava selado. Como é que ele ia simplesmente levantar e sair? Não é dessa maneira. Não é verdade? Então tem também, meus irmãos, a teoria do roubo do corpo do morto. Ou seja, essa teoria ela alega que os discípulos de Jesus roubaram o corpo lá na sepultura e por fim levaram ele para algum lugar desconhecido. Mas aí vem as perguntas, né? Como é que eles passaram pelos guardas? Por que eles deixaram para trás ali as faixas onde Jesus estava enfaixado? Outra questão é, e se os guardas estavam dormindo, como puderam depois disso tudo os guardas testemunhar que os discípulos roubaram o corpo? Se eles estavam dormindo, eles testemunharam que os discípulos roubaram o corpo? Um absurdo, não tem nexo. Mateus 28, de 11 a 15 fala isso. Ele diz ali, né, que reunindo-se com ele os anciões da igreja, eles tomando ali um conselho, deram muito dinheiro a estes soldados, dizendo, né, dizei, seus discípulos vieram à noite e furtaram, enquanto nós dormíamos. Mas se eles estavam dormindo, meus amados, como pode isso? Como pode? Tem também a doutrina, né, que eles falam, não é doutrina, desculpem, a teoria, eles falam sobre a teoria. Então tem também a teoria da alucinação. Estes alegam que as aparições de Jesus após a sua morte, elas foram hipotéticas. Eles alegam que o estado emocional dos discípulos causou neles alucinações. Infelizmente é isso. Nós temos que conviver com esse tipo de argumento, não é verdade? Tem também a teoria do equívoco. Ela traz dúvidas quanto às mulheres no túmulo. Dizem que se equivocaram quanto à aparição de Cristo ali ressurreto. Alegam que foram no sepulcro errado. E alegam também que Maria encontrou de fato com o jardineiro.
Eu tenho certeza que ela encontrou com o jardineiro, mas com o jardineiro que floriu o mundo com a presença do seu filho, né? Ela encontrou ali com o próprio Deus ressurreto na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela encontrou sim aquele jardineiro ali que hoje cria essas flores que nós temos, essas rosas que estão plantadas em meio a este mundo caído. É desta maneira, ela encontrou de fato com o semeador, aquele que nos traz e apresenta a palavra e nos deixa aqui a presença do Espírito Santo, para que nós possamos viver esta comunhão com a realidade espiritual. É desta maneira, meus amados. Mas, queridos, que fique certo que todas as teorias elas caíram por terra, porque as evidências reais elas são indiscutíveis, elas são inconfundíveis, meus amados. São 2000 anos de tentativas frustradas de derrubarem os fatos da ressurreição de Jesus e não se conseguiu até agora provar nada em contrário. E lembre-se sempre, meus amados, contra fatos não há argumento. Portanto, o debate existe, pode até existir, mas a contundência dos fatos deixa a certeza da realidade vivida. E assim nós temos a certeza da ressurreição de Cristo, que é o evento central da fé cristã, juntamente, é claro, com o seu nascimento, com a sua vida e a sua morte. E esta é a razão da nossa esperança, que foi renovada com a sua ressurreição. Desculpem, eu estou com um pigarro, mas esse frio está me destruindo aqui a voz, né? E estas, meus irmãos, são para nós cristãos a nossa fonte de esperança. Porque a vitória de Jesus sobre a morte deixa claro que ele tem o poder de nos dar também a vida eterna, conforme é prometido para nós. E assim nós cremos que também nós seremos ressuscitados para a vida eterna, conforme ele nos garante, conforme a Escritura Sagrada nos fala, meus amados. E assim nós poderemos ter uma vida livre do pecado, uma vida transformada conforme o propósito de Deus. Amados, ele está continuamente conosco, nos guiando e sustentando através do seu Espírito Santo. Basta nós crermos, basta nós termos fé e assim nós seremos perdoados pelo arrependimento verdadeiro na presença dele. Assim ele nos perdoa. Se nós verdadeiramente nos arrependermos, ele nos perdoa. E aí, pelo poder do seu Espírito Santo, nós teremos forças para buscar através da santificação a permanência e a comunhão plena com Jesus e com o nosso próximo, como pede a sua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, esta comunhão plena com Jesus e com o nosso próximo, cumprindo assim a missão que nos foi confiada, ou seja, ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todo povo, a toda nação. É desta maneira. Assim, meus irmãos, nós sabemos que ele voltará e com certeza ele vai estabelecer o seu reino de justiça e paz. E esta é a nossa esperança. É isso que deve nos trazer a paz interna, humanamente falando. E é através deste nosso relacionamento com Jesus que nós somos preenchidos e obtemos assim essa completude espiritual que é necessária para que nós possamos ser aceitos por ele, cumprindo assim a missão designada por ele a cada um de nós, que é o que nós vamos ver no próximo trimestre. Como eu falei para os irmãos, nós vamos ver isso no próximo trimestre. Com essa completude, nós nos tornamos a igreja do Senhor. E nós estaremos estudando o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 15. Não sei se eu já falei para os irmãos, nós estaremos ali fechando. Ou seja, nós vamos falar da formação da igreja de Cristo,
Nós vamos falar dos seus critérios, os critérios que têm que ser adotados, é lógico, muita coisa vai ser esclarecida, a sua formação, né? Então, com certeza, meus amados, será um ensino muito proveitoso para cada um de nós. Nós vamos aprender a enxergar o que é de fato a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que nós não estejamos vivendo essa igreja, porque essa vida ela é de cada um, é você que vive. Agora, se nós olharmos num contexto geral, olhando para tudo que está sendo apresentado, nós vamos ver muitas coisas erradas. Mas aprenderemos no próximo trimestre a respeito disso tudo. Portanto, meus amados, não percam esse próximo trimestre. Isso vai te mostrar e deixar claro o que é a Igreja de Cristo, o que é ser a Igreja de Cristo de fato. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos e que vocês tenham uma semana abençoada sempre na presença do nosso Senhor. Amém?